Oração para que Deus me desse algo da parte do céu. Aleluia. Para que nós podemos ser nessa noite cheio da graça. Não que nós já não estejamos cheios da graça, porque através dos louvores podemos sentir a presença do Espírito Santo, mas a palavra é aquilo que nos traz uma revelação, glória. Eu creio na autoridade que tem a palavra, porque a Bíblia diz que a palavra, em Hebreus, ela diz que ela é viva e ela é eficaz. A palavra tem um poder de discernir o pensamento e a intenção do coração. Quando olhamos para esse versículo, podemos entender que sem você abrir sua boca, o Senhor, Ele conhece o teu pensamento. Aleluia. Sem você se manifestar, Ele conhece a intenção do seu coração. E a palavra, ela é viva e ela é eficaz. Se ela é viva, aleluia, ela se faz presente aqui em nosso meio. E ela pode sim, aleluia, revelar aquilo que você necessita nessa noite. Por isso que quando eu estava vindo para cá, o Senhor testificou essa palavra ao meu coração. E eu fico feliz, porque através de louvores o Senhor confirmou essa palavra ao meu coração. Como eu e você conhecemos essa história sobre esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, podemos olhar e entender a partir do versículo, a partir do capítulo 3, do versículo 1, quando ele começa a narrar, dizendo a história que o rei resolve levantar uma estátua de ouro. Olha o interessante dessa história. O interessante dessa história é que quando o rei surge essa ideia sobre a tua cabeça e o teu coração, a Bíblia diz no primeiro versículo do capítulo 3 de Daniel, que ele reúne, faz uma reunião, chama ali seus magistrados, chama os seus escribas daquela época, os doutores daquela época, os prefeitos daquela época, e coloca ali a sua ideia, olhando para eles, dizendo: ei, eu estou com uma ideia, eu quero aqui levantar uma estátua de ouro grande, e essa estátua ela vai passar de uma ponta a outra ponta da cidade, e eu quero que vocês toquem buzina, toquem pandeiro, faz som, para que todo aquele povo que escutar esse som se prostra diante da minha estátua de ouro. A Bíblia diz que o decreto foi colocado sobre a cidade. A história diz que a estátua foi levantada. A Bíblia diz que uma grande multidão estava para o lado de fora, nas praças, esperando o decreto acontecer. A história diz que o decreto começa a acontecer e a estátua começa a passar. Mas o interessante da história é que quando começa a ouvir um barulho de som, um barulho de pandeiro, um barulho de gaita, a Bíblia diz que todos se lança, se prostra diante a estátua e começa a adorar aquela estátua de ouro. Mas o que me chama a atenção a essa palavra é que esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da estátua que o rei colocou nesse decreto. E o que me chama a atenção a essa palavra é a ousadia desses três jovens. O que me chama a atenção a essa palavra, pastor, é a confiança desses três jovens. O que me chama a atenção a essa palavra é a plena convicção num Deus que esses três jovens serviam. Porque a Bíblia diz que todos se prostram, todos adoram a estátua, mas a Bíblia diz que os três jovens cruzam os braços e dizem: não, nós não vamos se prostrar diante a estátua. Mas o que me chama a atenção é o decorrer dessa história. Você vai entender o que o Espírito Santo quer nessa noite. O decorrer dessa história você conhece. Sabe que uma pessoa da multidão observa a situação, corre até o rei, chega no rei e fala: rei, a sua estátua passou, foi tocado o barulho de pandeiro, aconteceu tudo o que o Senhor queria. Mas havia três jovens que não se prostraram diante da estátua. O que me chama a atenção a essa história é que tinha uma grande multidão, mas porque eles olharam somente os três jovens? O Senhor conhece a minha e a sua história. Eu quero abrir um parênteses aqui, porque o Espírito Santo já está queimando ao meu coração, aleluia, para dizer para você, aleluia, não importa o que tem se levantado contra você, o importante é eu e você permanecer na presença do Senhor, aleluia. Talvez o cenário, aleluia, é contra você, mas o Espírito
Espírito Santo manda dizer para você, aleluia, não temas, porque o Senhor é contigo. Mas aí a Bíblia diz que o rei fala, mas espera aí, o que aconteceu de errado? Ó rei, tinha 3 jovens lá, e eles não se prostraram diante da estátua. A Bíblia diz que imediatamente, para que nós podemos correr aqui nessa noite, a Bíblia diz que o rei fala, então chama os 3 jovens. A Bíblia diz que os 3 jovens chegam diante do rei. Mas irmãos, a Bíblia diz que está diante do rei, mas olha só o cenário. Lembra que nós falamos que tinha os escribas, os doutores, os prefeitos daquela época? Não somente estava o rei e os 3 jovens, tinha uma grande multidão apoiando o rei. E o rei olha para ele e começa a conversar, explicando o decreto. Ei, Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez vocês não ouviram direito, mas eu quero explicar para você. Eu levantei um decreto, e o decreto é, vai passar a estátua. Quem se prostrar diante da estátua, eu irei lançar na fornalha de fogo. Olha só, até aí, pastor, está tudo bem. Até aí está tendo confronto homem com homem. Até aí, aleluia, o rei está se falando com Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando ele olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, ele fala, ó, se vocês não se prostrar diante da estátua que eu levantei, eu vou lançar vocês na fornalha de Deus, na fornalha de fogo. Até aí, beleza. Mas se você observar a parte B desse versículo, o rei olha para os 3 e fala, mas eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão, ô glória. Aí ele faz uma pergunta. Aí o cenário começa a mudar, ô glória. Você não está entendendo? Eu vou repetir. Até ali, aleluia, o rei estava debochando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas quando o rei bate na mesa e fala, eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão, ô glória. Ô glória, eu consigo pelos olhos da fé, aleluia, imaginar o Senhor levantando do trono e falando, epa, peraí, aleluia. Até agora estava debochando dele, mas agora não, então eu vou entrar em ação. O Espírito Santo vai entrar em ação nessa noite. O Espírito Santo está indo de encontro, aleluia, com a tua situação nessa noite. Eu não sei qual é o cenário, eu não sei qual é a fornalha, eu não sei qual é a luta, mas ele se coloca de pé nessa noite dizendo, ei, oh glória, essa prova é minha, essa luta é minha, essa dificuldade é minha. Mas a palavra do Senhor diz que quem confia, foi levado nessa noite. E eu estava até conversando com a minha esposa, falando, nossa, quando faz tempo que nós não ouvimos esse louvor, aleluia, porque adorar a Deus na alegria é gostoso, adorar a Deus, aleluia, quando não tem prova é fácil, mas adorar o Senhor na prova, na dificuldade, adorar o Senhor, aleluia, quando a porta da fornalha está aberta, aí é difícil, glória, mas o segredo, aleluia, é nós confiar na autoridade que há no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele olha e fala, eu quero ver qual é o Deus que pode livrar vocês da minha mão. Mas o Sadraque, Mesaque e Abednego, não tema, não fica com medo, porque ele sabia da autoridade que tem no nome de Jesus. É por isso que eu e você nunca desistimos. É por isso que passamos por prova, passamos por dificuldade, pastor. É por isso que às vezes olhamos falando, eu vou parar, mas passa 5 minutos, nós levantamos e vem para a igreja. É por isso que existem momentos na minha e na sua vida que a nossa vontade é parar com tudo, mas de repente nós começamos a ouvir um louvor, aleluia, e o Espírito Santo começa a tocar no nosso coração e a gente não para, aleluia. Você sabe por quê, aleluia? Porque existe uma fonte dentro de nós, aleluia, de dentro para fora, que jorra para a vida eterna. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego olha para o rei e fala, ei, rei, não necessitamos de responder nada,
Não precisamos aqui te argumentar nada, porque o nosso Deus, aleluia, Ele livra da fornalha, mas também Ele livra das suas mãos, ó Rei, ó glória. O segredo, aleluia, é a autoridade, ó glória. O segredo é a confiança no nosso Deus. Não importa o cenário que você está passando, aleluia, confia no Senhor. Jesus era o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente, aleluia. Se o Senhor decretou, é decretado. Se o Senhor quer a tua casa vai servir o Senhor, confia. Se o Senhor falou que vai libertar, aleluia, confia. Se o Senhor falou que vai rasgar o céu nessa noite, confia. Pastor, está indo de mal para pior. Espera um momento, o Senhor está chegando, glória. A palavra do Senhor diz que passa o céu, passa a terra, mas a palavra do Senhor é glória. Eu estou sentindo ele aqui, não vai passar, não vai passar, aleluia. Pode passar o céu, pastor, pode passar a terra, mas as palavras não vão te passar. Quem confia, confia. E eu sei que você confia. Quem crê, crê, aleluia, porque ele olha e fala: Ei, não necessitamos de responder nada, porque acreditamos no Deus que servimos. Acreditamos no Deus que servimos. O segredo da minha e da sua vitória é essa nessa noite. Eu não sei como que você está nessa noite, eu não sei como você entrou aqui, eu não conheço a sua história, eu não conheço a sua vida, não sei o que você está passando, não sei o que você está enfrentando, mas eu sei de uma coisa, glória. O quarto homem da fornalha se faz presente. Eu sei de uma coisa, aleluia, que o meu Jesus nunca perdeu nenhuma batalha. Eu sei de uma coisa, que o meu Jesus, aleluia, Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, oh glória. Eu sei de uma coisa, que fazia 4 dias, aleluia, que estava morto, mas Jesus olhou e falou: Ei Lázaro, vem para fora, glória. Eu não conheço a sua história, mas eu sei de uma coisa, ei Marta, se tu queres, tu verás a glória de Deus. Eu não conheço a sua história, mas eu sei de uma coisa. Atos capítulo 16, versículo 31, aleluia. Ei Paulo, o que é fácil? Crer somente no Senhor Jesus Cristo. Crer somente no Senhor Jesus Cristo. Crer somente no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Ele está falando nessa noite. Eu sinto a graça do Espírito Santo. Eu sinto, aleluia, a minha alma arrepiar nessa noite. Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer te renovar nessa noite. Ele quer te renovar nessa noite. Não importa o cenário, não importa a dificuldade, não importa a barreira, não importa. O importante é que chegamos. O importante é que fazemos presente na presença do Senhor. Já que não quer se prostrar diante da estátua, então beleza. Já que não quer, aleluia, se prostrar, então peraí, então. A Bíblia diz que ele chama 2 soldados. A Bíblia diz que pega Sadraque, Mesaque e Abednego, vamos correr. Pega os 2, 3 jovens, leva até na porta da fornalha. Fala: Ei, não, peraí, tá mais ou menos, aquece 7 vezes. E a Bíblia diz que ele estava confiante no Deus que ele servia. Oh glória, o segredo da minha, o Espírito Santo está falando aqui, pastor. Eu sinto a graça dele dizendo aqui para alguém nessa noite: Ei, confia. Ai, tá doendo. Ei, confia. Ei, tá doendo. Não vai dar certo. Confia. Não, se você acredita em revelação nessa noite, pega essa revelação que vem do céu. Ei, ai, tá doendo. Confia. Porta que ele abre, ele não fecha. Confia. Ele tem a chave. Eu sinto a graça. Dá lugar para ele nessa noite, aleluia. Ei, você que é batizado, aleluia. Manda glória. Confia. Pode dar lugar, aleluia. Estamos na casa do Pai. Aonde que ele está tem liberdade. Aonde que ele está o milagre acontece. Isaías 41:10 diz: Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, aleluia. É eu que te esforço, é eu que te sustento, glória. Você entendeu Isaías? Isaías está falando assim: Ei pastor, não é você que tem que se esforçar, não. É eu que te
te esforço, é eu que te sustento, eu não tenho força, não, você não precisa ter força, só permanece na presença, porque é eu que te sustento, porque é eu que te esforço. Ai, papai está na casa, aí a gente tem liberdade de dar uma glória mais alto. Papai está na casa, aí eu tenho vontade de pular na presença. Papai está na casa, tem um som na presença. Eles aquecem 7 vezes, ele aquece 7 vezes a fornalha, e a palavra do Senhor diz que amarra eles, abre a fornalha, joga os 3 jovens. Você conhece a história? Você sabe que quando jogaram os 3 jovens, os 2 que jogaram morreram na hora. Você conhece? Sabe? Eles morreram porque estava muito quente a fornalha, glória. Mas a Bíblia diz, para que nós podemos ir por final, a Bíblia diz, pastor, que o rei ele senta no trono dele de novo. Lembra que eu falei em Daniel capítulo 3 primeiro, que ele faz uma reunião? Ele faz uma reunião com os prefeitos, com os magistrados, com os doutores da época, com os bonitão da época, e ele coloca o decreto dizendo que ele não se prostrar, vou lançar na fornalha. Aí ele senta junto com esses camaradas. Passa um certo tempo, glória, isso aqui é profético. Você conhece, mas a Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova dia após dia. A Bíblia diz que passa um tempo, o rei ele levanta. Quando o rei se levanta, ele vai dar uma olhada, curiosidade. Ele vai dar uma olhada na janelinha da fornalha. Você sabe o que tinha lá, glória. A palavra do Senhor diz, aleluia, que quando ele dá uma olhada, ele se assusta. Ele olha para trás. Quando ele olha para trás, para quem que ele pergunta? Ele pergunta para os prefeitos, ele pergunta para os governadores, ele pergunta para os magistrados, dizendo: ei, não foi 3 que nós jogamos na fornalha? Glória! Prepara um glória agora, aleluia! Não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Se prepara! Não foram 3 que jogamos na fornalha? Aí o bonitão engravatado olha e fala: opa, foram 3 que nós jogamos na fornalha. Mas ele olha para a lei, eu estou olhando, aleluia, estou vendo 4, aleluia, e esse 4, aleluia, da fornalha, pastor, é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo, aleluia, glória, é Ele que está na casa, 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 dizendo para mim e para você não está sozinho na batalha, você não está sozinho na batalha. Você não está sozinho. Quando passar pelo fogo, eu vou estar contigo. Quando passar pela água, eu estou contigo. Tu és meu. Fui eu que te gerei. Fui eu que providenciei. Aí eu estava orando ao Espírito Santo, falando: Senhor, que o Senhor quer que eu passe para a igreja. O que o Senhor quer que eu faça, eu preciso entregar uma revelação para a igreja. Oh glória, oh glória. Deixa eu entregar algo para você aqui. Sabe o interessante dessa palavra, pastor? É que quando eu estava orando, o Espírito Santo estava comentando essa palavra em minha oração, porque ele lembra você, aleluia, do que você conhece. Mas quando eu estava orando, o Espírito Santo estava testificando no meu coração, dizendo: quantos que estavam na fornalha? 3. E quando ele orou, tinha 4, oh glória. Mas quando eu comecei a orar, aleluia, e eu entendi que Sadraque, Mesaque e Abednego, talvez lá dentro da fornalha, ele não conseguia enxergar o 4º homem. Ele não enxergava talvez o 4º homem, oh glória, mas ele conseguia contemplar o livramento. Ele não estava enxergando você pegou, aleluia, mas eu vou entregar de novo. Ele estava, aleluia, estava enxergando o 4º homem, mas ele estava andando pela brasa, sentindo a presença. É por isso, aleluia, que às vezes, aleluia, você está na prova na tua casa, mas quando você vem para a igreja, você sente uma presença, você sente uma autoridade. Talvez você está na prova, você não está enxergando o 4º homem da fornalha, mas quem está de longe está vendo, aleluia. E eu contemplo, aleluia,
as mãos nessa noite dizendo: ei, só me adora, só me adora, só me adora. Adora, aleluia. Adora que da sua casa quem cuida é Ele. Adora, aleluia. Quem cuida da tua casa é Ele. Adora, adora, adora. Aí eu comecei a entender a revelação da palavra. Aí eu quero entregar para você nessa noite. Se você está passando por luta, se você está passando por dificuldade, Jesus é contigo. É simples a revelação dessa noite, pastor. Se você está passando por dificuldade, é simples, é objetivo. Está passando por luta, talvez você está passando pelo vale, você não está enxergando, aleluia, mas o quarto homem da fornalha está contigo, aleluia. O rei olhou pela janela, teve que contemplar, aleluia, o quarto homem da fornalha, aleluia, e ele está aqui nessa noite, porque a palavra do Senhor diz, aleluia, aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu se faço presente. Eu não sei se você acredita, mas o nosso Jesus é onipotente, onipresente, onisciente, glória. Enquanto estamos aqui adorando, Ele está visitando a sua casa. Profético, eu preciso lançar uma palavra profética nessa noite. Enquanto você está dando glória aqui, aleluia, o Senhor está entrando lá, aleluia. Enquanto você está dando glória aqui, aleluia, corrente está sendo quebrada nessa noite. Se coloca de pé nessa noite. Aleluia. Existe um mundo espiritual. Eu sei que você acredita, que você é pentecostal e morreu. Existe um mundo espiritual. Eu também acredito que você acredita juntamente comigo. Enquanto esse culto está acontecendo, no mundo espiritual está tendo uma batalha. Oh glória. Verdade. Lucas capítulo 18, 35, aleluia. Só para que você entenda o que eu quero entregar para você nessa noite. A palavra do Senhor diz que aquele homem começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você conhece a história. Você sabe, aleluia, que um da multidão olha para ele e fala: ei, cala-te, ele não vai te ouvir. A Bíblia diz que Jesus estava longe, mas a Bíblia diz que ele começou a clamar longe. Pelos olhos humanos não tem como Jesus ouvir, porque Jesus estava longe. Mas o que chamou a atenção de Jesus foi a adoração. O que tocou em Jesus não foi a voz, irmão. O que tocou em Jesus foi a adoração. Mas Jesus, ele estava andando. Pega isso aqui que é revelação. Jesus, ele estava andando e uma multidão apertando. Jesus estava andando e uma multidão apertando. De repente a sua alma sente um tocar. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus, ele para. Oh glória. Eu citei vários exemplos bíblicos aqui nessa noite, mas eu quero citar alguns para você rápido. Terremoto, aleluia, Atos 16, 25, não parou Jesus. A enfermidade, aleluia, e a morte de Lázaro, aleluia, lá em João, aleluia, não parou Jesus. Oh glória. Aquele menino que estava morto não parou Jesus. A filha de Jairo não parou Jesus. O cego não parou Jesus, aleluia. A morte não parou Jesus, aleluia. Mas um adorador, aleluia, um adorador, aleluia, fez Jesus parar. Aleluia. Você não pegou, aleluia? Eu vou repetir de novo, aleluia. A morte não parou Jesus, aleluia. A enfermidade não parou Jesus, aleluia. Mas um adorador, aleluia, fez Jesus parar, aleluia. É glória. Lucas capítulo 18, 41, aleluia. Jesus olha para ele e fala: o que tu queres que eu te faça? 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 Eu quero ser profeta nessa noite, aleluia. A sua adoração fez Jesus parar nessa casa. A sua adoração, aleluia, fez Jesus parar nessa casa. Mas eu quero ser mais ousado nessa noite. Ele está perguntando: ei mulher, ei homem, o que tu queres que eu te faça? Qual é a fornalha que